A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, amigos de todo o Brasil. Mais uma vez no ar, a vossa rádio, a nossa rádio, Cristo Vive FM, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Quem vos sauda, vosso irmão em Cristo, pastor Raimundo Clenir, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul, com muita alegria, com muita paz no coração, para que juntos possamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor, na palavra de Deus, Estamos juntos, conectados no mesmo espírito, porque estamos nos preparando para entrar em um novo lugar, na glória, porque aqui na terra os dias são difíceis. Deus abençoe a todos, que Deus possa dar um dia abençoado, de graça, cheio de paz, para cada um dos nossos queridos e amados irmãos, mandando um abraço lá para os nossos pastores, lá em Santo Antônio da Patrulha, pastor Jefferson, pastora Simone, a nossa missionária irmã Márcia, demais queridos e amados irmãos, amigos que estão conectados conosco, Nesta manhã de terça-feira, dia 10 de junho de 2025, ainda continua frio na cidade de Osório, tempo frio, inverno, e já quero convidar os meus irmãos, aqueles que moram em Osório, em arredores de Osório, que possam colaborar com cobertores, acolchoados, roupas, agasalhos, calçadinhos, para nós ajudar os nossos semelhantes, os nossos amiguinhos, nossas amiguinhas, as crianças, as famílias menos favorecidas. Nos ligue, vou passar já de imediato o nosso número do WhatsApp, nos mande uma mensagem, nos ligue e nós buscamos na sua residência aí, aonde você tem essa disponibilidade de nos ajudar. Nosso telefone do WhatsApp é 51 99690 7536. Estamos precisando de cobertores, roupas quentes, para ajudar os nossos semelhantes. Estamos correndo muito de um lado para o outro, muitas pessoas nos ligando, pedindo, e precisamos ajudar essas pessoas. Estamos assim fazendo a obra de Deus com muito amor, com muito carinho, adiantando nos bairros, nas vilas, nos becos e nos valados, socorrendo os menos favorecidos. Você é nosso irmão, sei que você tem orado por nós. Nós estamos a cada final de programa também orando por cada um de vocês. E pedimos essa ajuda, para que você nos ajude, para que possamos levar, roupinhas e agasalhos para socorrer e aquecer o nosso próximo. Deus abençoe a todos. Queremos já de imediato agradecer a todos vocês que têm nos dado essa oportunidade. Compartilhe conosco os vídeos e também se inscreva lá no nosso canal, pastor Raimundo Clenir. Envie para as pessoas, Estamos orando por muitas pessoas, temos a nossa agenda de oração. Hoje à noite, junto com os nossos companheiros, os guerreiros de Deus, estaremos na mata, na oração, apresentando ali os nomes de todas as pessoas. A paz do Senhor, queridos obreiros, servos do Senhor Jesus, nosso evangelista Valdir Roxo, pastor Alex, demais irmãos ali, obreiros do Senhor, estaremos nesta noite orando e intercedendo. A noite é fria, mas lá dentro da mata, o Espírito Santo tem nos aquecido de uma forma tremenda. Tem lá, estando conosco, naqueles momentos lá de oração, e Deus tem nos abençoado e nos agraciado. Vamos então, meus amados, para a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, no capítulo 16 e no versículo 19. Lucas, então, acerca do rico e o mendigo. O rico e o mendigo. Diz-nos então a Bíblia Sagrada: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo,
e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Esta palavra, ela nos chama muita atenção para os dias em que estamos vivendo. Dias difíceis que estamos vivendo na face da terra, aonde as pessoas estão colocando os seus corações nas coisas terrenas, nas coisas materiais. Temos andado por muitos lugares, por muitas vilas, por muitos becos e valados, aonde estamos vendo crianças, mães, pais desprovidos. Temos visitado casinhas que, se podemos dizer casa, mas são barracos, com frestas aonde entra vento, aonde muitos não têm água encanada, aonde muitos não têm um banheiro, não tem um chuveirinho para que as crianças venham a tomar um banho para aquecer seu corpo. Temos andado em muitos lugares aqui no Rio Grande do Sul, perto de nós. E deixa-lhes dizer uma coisa: assim também, na parábola do jovem rico, que Jesus fez uma pergunta para ele, porque ele disse para Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhes disse: Conhece os mandamentos? E ele disse para o Senhor Jesus: Eu tenho observado. Observado não é conhecer. Quem conhece e coloca em prática está enquadrado dentro dos mandamentos. Tem muitas pessoas nos dias em que nós estamos vivendo que você vai pregar para ele ou para ela e eles dizem: Eu conheço a Bíblia. Eu tenho a Bíblia. Eu conheço a palavra. Isso não importa. Porque o diabo também conhece a Bíblia. O diabo também conhece a palavra, porque ele pregou para Jesus, quis pregar para Jesus. Quis que Jesus se curvasse diante dele e adorasse a ele. E Jesus pegou a mesma palavra. O que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer para esta sociedade? O que eu quero dizer para essas pessoas que dizem conhecer a palavra do Senhor, mas se não colocar em prática, serve para nada. Diz a Bíblia Sagrada, nesta parábola que nós lemos, que o homem era muito rico e, ao sair com suas luxúrias, com suas riquezas,
com suas vestes caríssimas, mas tinha arrogância no seu coração. E diz que jazia à porta daquele, quer dizer, na saída ele não tinha como fugir. Estava ali um mendigo, estava ali alguém desprotegido, estava alguém ali faminto, estava ali aquele pobre homem miserável, precisando, talvez de uma coberta, talvez de um lugar para que pudesse descansar, de alimento. E diz a Bíblia Sagrada que ele não desejava muito, ele desejava comer das migalhas, poucas coisas, não precisa muita coisa. Tem pessoas no nosso meio, no nosso bairro, na nossa cidade, que eles não precisam muita coisa. Eles precisam de um ombro amigo. Agora, neste frio de inverno, eles precisam de uma roupa, de um agasalho, de um cobertor, de um acolchoado para se aquecer. E as crianças precisam de 1 litro de leite. Elas não querem muita coisa, não. Elas precisam de um pacotinho de bolacha. Elas precisam alimentar-se. Mas as pessoas estão gastando nas suas luxúrias, fazendo seus banquetes. E você que diz ser religioso, você que diz ser religiosa, está passando de largo, como aquele homem passou, como muitos têm passado, se fingindo que não está vendo, se fazendo de cego, e as pessoas estão clamando por socorro. Diz-nos então a Bíblia Sagrada que aquele homem, seu corpo era tapado de chagas, e os cachorros, os animais vinham até lamber ali. Se fosse uma outra pessoa pobre, não digo nada, mas era uma pessoa rica, tinha de tudo, poderia levá-lo, poderia socorrê-lo, mas diz a Bíblia que ele se vestia de púrpura, linho finíssimo daquela época. E talvez ele pensava em seu coração: eu não vou chegar perto deste mendigo, eu vou me contaminar, eu vou me contagiar com as minhas vestes esplêndidas, com arrogância, com soberba em seu coração. E diz-nos então a Bíblia Sagrada que veio a morrer o mendigo. E ele foi para o seio de Abraão. A Bíblia fala que o seio de Abraão era o paraíso, lugar de descanso, lugar de paz, lugar de tranquilidade. E diz-nos então a Bíblia Sagrada que veio a morrer também o rico. E ninguém vai levar nada daqui, não. Não vai levar dinheiro, não vai levar os seus carros, não vai levar caderneta de poupança, e não vai levar suas mansões, não vai levar as vestes caríssimas. Diz a Bíblia que veio a morrer também aquele homem rico. E ele desceu. O seio de Abraão é para cima. E diz a Bíblia Sagrada que ele foi para o inferno. E na outra tradução diz que é o Hades. Hades, inferno, quer dizer a mesma coisa no grego. E diz que lá em tormento,
Enquanto um estava sendo consolado no seio de Abraão, enquanto o mendigo que foi desprezado estava em paz, o rico estava em tormento. No momento em que ele passava pelo mendigo, ele o desprezava. Mas diz a Bíblia que de repente ele levantou os olhos. Então ele estava embaixo. Tem muitos riquíssimos. Não é pecado ser rico. O pecado é colocar o coração na riqueza, ficar confiando na riqueza, ficar confiando nas posses, ficar confiando nas coisas terrenas, ficar confiando no dinheiro, ficar confiando no homem, ficar confiando na força do seu braço. E diz a Bíblia que lá no inferno, ele levanta os olhos. Naquele momento ele viu a Lázaro. Por que naquele momento ele foi se lembrar de Lázaro? Ele conhecia a palavra. Tem gente no inferno clamando que conhecia a palavra, mas menosprezar o seu próximo, menosprezar aquele que precisava, menosprezar as crianças, menosprezar os menos favorecidos dessa sociedade. E diz que lá no inferno ele clamava em tormento. E ele disse: Pai Abraão, diga a Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e passar somente na minha boca, na minha língua, porque o lugar onde eu estou é um lugar de tormento. E até então ele não lembrava de Lázaro. Até então ele menosprezava Lázaro. Mas na hora do tormento ele veio se lembrar de Lázaro. E ele levantou os olhos para o alto, porque ele estava embaixo. Tem muitas pessoas que se tornaram arrogantes, porque pela misericórdia de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Ele dá para as pessoas através do seu suor, do seu trabalho, da sua sabedoria, elas se tornam prósperas. Isto é um dom de Deus. Isto é algo que Deus deu para as pessoas. Elas podem ter sem problema nenhum, mas desde que elas não venham menosprezar os menos favorecidos. E diz a Bíblia então, que o pai Abraão disse para ele, aleluias, que não adiantava, porque de lá da onde Lázaro estava não poderia sair de lá. E ele de lá da onde estava também no inferno não poderia sair de lá. E que, diz a Bíblia Sagrada nos versículos subsequentes, que diz assim: olha, não esquece de uma coisa, tu és um homem rico, tu és um homem sábio e inteligente, mas escolhestes o caminho errado, e Lázaro escolheu o caminho certo. E agora o seguinte, Lázaro está colhendo agora, Lázaro está recebendo agora a sua recompensa pela luta, pelas provas que ele passou na face da terra. E você já recebeste o teu tesouro aí. Você, rico, já recebeste o teu galardão aí na terra. Já desfrutastes dos teus bens aí na terra. E agora é uma inversão de valores. Agora Lázaro, que não teve o privilégio de desfrutar os bens aí, sabe, rico, aquele Lázaro que você passava e desprezava, ele agora vai ser recompensado. Ele agora vai receber o bem. E você vai receber o mal. Porque você não soube semear para poder colher o bem. E da lei da semeadura, ninguém vai escapar.
A lei da semeadura, ninguém poderá fugir. Aquilo que nós semeamos, um dia por certo iremos colher. O que eu quero dizer para você, meu irmão? O que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que nos tem dado esta oportunidade de todos os dias de segunda a sexta-feira estar ouvindo uma mensagem da palavra de Deus. Faça algo para o teu próximo enquanto você pode fazer. Faça algo para o teu familiar enquanto você pode fazer. Faça algo até para o teu inimigo enquanto você pode ter o teu inimigo diante de ti. E não menospreze o teu semelhante, porque você não sabe o que poderá acontecer com você depois. Aqueles que semearam o bem irão ser recompensados, e aqueles que semearam o mal também receberão aquilo que eles semearam. Eu volto a falar novamente. A lei da semeadura é uma das coisas mais certas que pode acontecer. Tem pessoas semeando o mal e querem colher o bem. Elas nunca fizeram nada para Deus. Elas nunca ajudaram seu próximo. Elas nunca ajudaram o seu semelhante. E quando elas partem desta terra, as pessoas ainda botam nas redes sociais, vai em paz. Elas não vão em paz para lugar nenhum. Não há paz para aquelas pessoas que enganam. Não há paz para aquelas pessoas que não se importaram com a vida de ninguém. E elas também não vão subir, elas vão descer. E o inferno é um lugar de tormento. Depois de a pessoa ir para lá, ela não sai mais de lá. Não adianta se prostrar, não adianta implorar aqui. A decisão de cada pessoa é tomada por ela mesma. E entregue a tua vida para Jesus Cristo. Entregue a tua vida para Deus nesse dia. E arrependa-te dos teus pecados. Arrependa-te do teu orgulho, da tua avareza. Arrependa-te daquilo que você está fazendo, que está te contaminando. E perdoa o teu próximo, porque a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9, a oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E tem pessoas que não perdoam aquele que deve. Tem pessoas que não perdoam o seu semelhante. Mas ela faz uma oração hipócrita, pedindo perdão para Deus, e Deus não vai perdoar. Se ela não perdoar seu semelhante, Deus também não vai perdoar. Se ela não perdoar o seu próximo, Deus também não vai perdoar. E Deus está falando com pessoas nesse dia. Não passa de largo, não, pelo teu próximo. Não passa de largo, não, pelo teu semelhante. Você que está ouvindo esta mensagem, que o Espírito Santo venha tocar no teu coração. Quantas crianças não têm um calçadinho para colocar nos seus pés? Quantas crianças não têm uma xicrinha de leite para tomar de manhã? Quantas crianças que nasceram e não têm uma mamadeira para tomar? E você está esbanjando. Quantas pessoas estão esbanjando, colocando alimentos no lixo, botando roupas e calçados bons no lixo, estão deixando de fazer uma boa ação. Deus está falando com pessoas nesse dia. Você que tem essa oportunidade de favorecer o teu próximo, de neste inverno frio, onde muitas crianças, onde muitas famílias estão desabrigadas, muitos andarilhos pela beira da estrada, porque eles querem ser, não.
Muitas pessoas não escolheram viver essa vida que estão vivendo. Elas são escravas do diabo. O diabo não perdoa ninguém, não tem amor por ninguém, não tem pena de ninguém. O diabo, diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, que ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E nesta manhã, com a autoridade de Deus e do Espírito Santo, eu quero dizer para você: tenha mais amor para com o teu próximo. E, em vez de você estar botando muitas vezes o teu dinheiro naquilo que você não tem necessidade, ajude o teu irmãozinho, ajude a tua irmãzinha. E tem muita gente rica, sim. Tem muitas igrejas ricas, sim. Tem muitas lideranças ricas, sim, com muito dinheiro. Mas muitos vão arder no fogo do inferno, porque fizeram do dinheiro o seu Deus, o Deus Mamon. E diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus 6,24: não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou amamos a um e odiamos ao outro. E pessoas cobrando um rio de dinheiro para ministrar a palavra do Senhor. Pessoas cobrando horrores para ministrar a palavra do Senhor, e a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Lobos devoradores, cães gulosos, que nunca se fartam, quanto mais tem, mais quer, um dia irão comparecer diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e terão que fazer uma prestação de conta. E Jesus vai perguntar, como vai perguntar para o rico: tu não vistes o Lázaro, mendigo, na porta da tua mansão? Eu via. E Jesus vai perguntar para muitas pessoas: por que arrancaram vocês tanto dinheiro? Por que sugaram tanto dos meus filhos? Porque fizeram como os hipócritas fariseus, que adentravam dentro das casas das viúvas e faziam longas orações para depois poder persuadir e levar o dinheiro e as coisas das pobres viúvas. E Deus tem um acerto de conta com essa sociedade. Deus não vai deixar escapar nada dessa sociedade. Os olhos de Deus são como chamas de fogo. E Deus está contemplando tudo que você tem passado, meu irmão. Deus tem contemplado tudo que você tem passado, minha irmã. Daqueles que passam de largo e parece que não te vejam. Deus está olhando para o órfão e para a viúva e para o desamparado. E a Bíblia chega a dizer que Deus é o pai dos órfãos e esposo das viúvas. E esta sociedade arrogante, onde as pessoas pensam que são eternos aqui nessa terra, e esquecem de que um dia haverá uma prestação de conta. E estou me avançando no horário, porque o Espírito Santo de Deus está gemendo e bramando dentro do meu coração, e dizendo: meu filho, eu te chamei para pregar a verdade. Muitos te odeiam nessa cidade, mas eles também me odeiam, porque eu não consigo entender como que as pessoas dizem que conhecem a minha palavra, disse Jesus, e eles não entendem, eles não observam. Eles se fazem de esquecidos, de ouvintes doentios, diz a Bíblia Sagrada. Eles olham com os olhos naturais, mas eles não enxergam com os olhos espirituais. Eles ouvem com os ouvidos carnais, mas não dão crédito com os ouvidos espirituais. E Deus está dando um alerta: chega de hipocrisia. O acerto de contas está chegando. O juízo final está chegando. O tribunal de Cristo está chegando. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Que Deus venha ter de misericórdia da nossa nação brasileira. Que Deus venha ter de misericórdia da nossa nação brasileira. Que Deus venha ter de misericórdia da nossa nação brasileira. Não sei o que você tem feito. Não sei o que você está fazendo.
Não sei o que você deixou de fazer, mas eu quero dizer para você nessa manhã: faça a obra de Deus enquanto ainda é tempo. Faça a obra de Deus enquanto você tem tempo. Porque dias difíceis já chegaram e dias mais difíceis ainda estão para chegar. O amor esfriou. A Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, de quase todos. Mateus 24:13 diz a Bíblia Sagrada: porém aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar na caminhada de fé, perseverar dentro das Escrituras Sagradas, perseverar com uma fé firme, uma fé sadia. Quero orar por você. Quero orar contigo nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Coloque o teu nome na nossa agenda de oração. Nos mande a tua mensagem. Ah, pastor, eu estou precisando. Nós todos estamos precisando. Mas a fonte que eu busco é a mesma fonte que você também pode buscar. Jesus é a fonte de água viva. Ele tem água cristalina. A mesma água que ele ofereceu para a mulher samaritana. Só que as pessoas não vão na fonte buscar. A fonte de água que jorra para a vida eterna é Jesus. Mas as pessoas, muitas não querem Jesus. Elas querem a bênção de Jesus, mas elas não querem Jesus. Quero orar com você. Quero ministrar a bênção sobre a tua vida. Quero orar também pelo meu amigo Paulo, que se encontra lá na UTI. Quero orar por aquelas almas que estão lá na UTI, desenganadas pela medicina. Quero orar pelas pessoas que estão nos hospitais, estão nos asilos, estão nos centros de recuperação. Pai de famílias que estão desempregados, quero orar por você. Mamães que estão desesperadas, quero orar por você. Quero orar pela nossa nação brasileira. Amados, oramos pela nossa nação brasileira. A nossa nação brasileira precisa de muita oração. Está descendo para o abismo essa nossa nação. Aonde estão os missionários e missionárias? Aonde estão as lideranças que fizeram da igreja uma politicagem barata? Que se venderam, que se corromperam? Só pensam na política e esqueceram da palavra do Senhor. Se misturaram na política para fazerem ONGs e receber muito dinheiro. E Deus vai pedir conta de cada um de vocês que estão misturando a palavra genuína de Deus, misturando com o profano, e Deus não tem comunhão. Diz a Bíblia que não temos comunhão com as trevas. Nós somos luz e na luz brilha. Não podemos fazer aliança com os inimigos de Deus. Oramos então. Querido e amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença como Teu filho, como Teu servo, reconhecendo as minhas fraquezas, te peço perdão, Senhor, mas falei tão somente aquilo que o Senhor colocou nos meus lábios para falar. Querido e amado Deus, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E o Senhor me chamou como profeta para dar um sinal de alerta para essa cidade, para essa nação. Pai, eu não posso me curvar, Senhor, diante dos homens. Eu tenho que me curvar diante da Tua presença. O Senhor não me chamou como covarde, porque lá no livro de Apocalipse o Senhor diz que os covardes não herdarão os céus. Levanta homens, mulheres, jovens e crianças com coragem, com fibra. Levanta, Senhor, missionários e missionárias que verdadeiramente não queiram ganhar dinheiro nem fama, nem visão nas redes sociais, mas que queiram ganhar almas para o Teu reino. Paizinho querido e amado, obrigado por tudo. Dá-lhes a cada um dia abençoado. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Teu Filho amado,
Jesus Cristo. E meus irmãos, queridos e amados, se inscreva no nosso canal Pastor Raimundo Clenir, assista os nossos vídeos. Também convido você todos os dias às 9 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, pela nossa rádio Cristo Vive FM. Ali peço o nosso link, o nosso aplicativo, e nós mandamos para que você instale no seu celular e você ouça. Pode olhar também no canal de TV, né? Pode olhar no seu canal de TV, www.radiocristovivefm.com.br. Entra ali no vosso site, também no seu computador, e possa assistir também no seu computador. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.